Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu quero ler mais uma vez, queridos, só para que esse pequeno versículo ele venha entrar dentro do nosso coração. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pode sentar, queridos. Fique à vontade. Esse aqui sou eu, né? Esse aqui sou eu. Não, eu vou ficar com ele mesmo, hein? Tá. Pois amém, obrigado. Queridos, o texto ele é conhecido. E eu não vim, querido, esta noite pregar algo novo. Não. Porque se eu falar que esse texto é algo novo, eu estaria cometendo um grave erro. Porque eu tenho certeza que todos já ouviram esta mensagem. É por isso que eu falo que eu não vim pregar nada novo, mas aquilo que Deus colocou no meu coração, eu vou pregar, eu vou ministrar. E tenho uma certeza em Deus que aquilo que Ele vai fazer, querido, em nossas vidas é coisas grandes, são coisas extraordinárias, porque eu creio neste Deus a qual eu estou servindo. Eu creio no Deus que muda histórias, e este Deus a qual eu estou falando é este Deus que a Bíblia nos revela. Pois se você quer conhecer Deus, leia a Bíblia. Porque a única maneira de nós conhecermos Deus é pela Bíblia, é pela sua palavra. Queridos, o período da igreja primitiva, ela começa em Atos dos Apóstolos, e nós vamos voltar um pouquinho, alguns textos, alguns capítulos, ao ponto de nós iniciarmos pelo capítulo 1, porque é ali que começa a igreja, que até hoje ela permanece. Se a igreja não tivesse começado, presbítero, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós não estaríamos aqui. Porque se hoje nós somos igreja, é porque começou lá. Começou em um pequeno grupo, mas de repente o grupo começou a aumentar, a prosperar. Só que nem todos que estavam lá perseverou, pois a Bíblia diz que tinha mais de 500 pessoas, mas de repente foi saindo de um por um, ao ponto de permanecer 120.
E esses 120 que permaneceram, que perseveraram, que ficaram firmes, foi o suficiente para nós estarmos aqui hoje, pregando a palavra de Deus e dizendo que nós somos igrejas. E a Bíblia nos mostra, queridos, que o início da igreja foi de poder, foi de revestimento, foi de graça, foi de unção, foi de glória de Deus. Mas de repente, amados, por a igreja crescer, por a igreja prosperar, por a igreja se destacar, começa agora a se levantar uma perseguição, pastor. E eu aprendo com a Bíblia Sagrada, queridos, que todo aquele que se destaca, ou cresce, ou prospera, você está atraindo inimigos. Se você não quer atrair inimigos, se você não quer ser perseguido, se você não quer ser caluniado, não cresça, fique parado. Só que a igreja, querido, ela crescia, ela prosperava, ela se destacava. A cada dia, a cada pregação, a cada ministração da palavra, pessoas eram salvas, milagres aconteciam, ao ponto da perseguição ser tão severa, que Pedro agora ele foi preso no capítulo 5. Só que não adianta prender crente, pastor, porque poder de verdade não é para quem prende, poder na verdade é para quem solta. Prender, qualquer um prende, mas soltar só para quem tem poder, só para quem tem autoridade. Talvez eu esteja pregando para pessoas aqui, querido, principalmente mãe, pai, que vê o seu filho, que vê a sua família sendo presa pelas garras do inimigo, pelas garras do adversário. E aparentemente nós olhamos para uma situação e nós vemos que o inimigo tem poder, tem autoridade. E na verdade até tem, porque Deus deu a ele, está escrito na Bíblia Sagrada. Mas quem deu a ele, eu estou acreditando que tem mais poder do que ele. Mas não te preocupa não, fique em paz, porque o Deus Todo-Poderoso a quem eu prego esta noite, Ele é mais poderoso, Ele tem mais autoridade daquele que prende, daquele que escraviza. E nesta noite eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida: descansa em Deus, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele vai entrar na tua casa e vai libertar os teus que estão cativos, que estão presos. Aleluia. Eu creio que Deus nesta noite, querido, Ele vai entrar em lugares aonde jamais nós entraríamos. Para quê, irmão Francisco? Para libertar. Para libertar alguém da minha e da sua família. E a Bíblia diz, amados, que no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, Pedro ele está encarcerado, ele está preso, mas a Bíblia diz que Deus enviou um anjo e o libertou. Não só ele, mas outros também que estavam juntamente com ele. E a igreja continua a marchar,
A igreja continua a perseverar em meio à perseguição. Porque nós vamos conhecer crente de verdade não é na bonança. Nós não vamos conhecer crente de verdade não é quando está tudo dando certo, não. É quando tudo está dando errado e mesmo assim você está perseverando. É quando tudo está dando errado e mesmo assim tu está de cabeça erguida adorando a Deus, pastor. Porque ser crente na bonança é fácil, meu irmão. Todo mundo quer dar um glória. Todo mundo quer dar um aleluia. Fala até em línguas estranhas. E eu não sou contra fazer isso. Pelo contrário, eu também faço. E é maravilhoso quem fala em mistério com Deus. Quem adora a Deus. Mas ser crente, quando está tudo dando certo, é fácil. Eu quero ver na perseguição. Eu quero ver quando está na luta, quando está na prova. E a Bíblia diz que agora a perseguição agora está mais violenta, está mais severa. Pois quem está perseguindo a igreja, querido, é Herodes, Agripa primeiro. E quando nós vamos estudar, querido, a Bíblia Sagrada, nós temos que estudar, querido, o mais profundo possível. Herodes não é aquele Herodes, pastor, que perseguiu a Jesus para matar quando ainda era criança, ao ponto dele mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Ali era o rei Herodes o Grande. A família de Herodianos é grande, pastor. Porque nós vamos ver Herodes o Grande ali perseguindo as crianças, porque o intuito de Herodes o Grande ali era matar Jesus. Mas também nós vamos ver um Herodes também mandando matar, ou seja, mandando decapitar João Batista. E quem é esse Herodes? Antipas. E agora nós vamos ver, querido, Herodes Agripa primeiro, que os estudiosos dizem que ele é neto do rei Herodes o Grande. E agora a Bíblia diz que nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que este rei, olha só, ele prende a Tiago, e além de prender a Tiago, ele mata Tiago ao fio da espada. Naquela época, pastor, naquele período, existia lei como hoje também tem. E tinha 4 métodos de punir uma pessoa que não cumprisse a lei. E qual era, irmão Francisco? O primeiro método daquela época, daquele período de punir alguém, era o enforcamento. E o segundo método de punição era jogar a pessoa em uma fogueira. Meu Deus, no fogo, pastor, viva. E o terceiro método, pastor, era matar a pessoa ao fio da espada. Foi o que aconteceu com Tiago. Mas a Bíblia diz, queridos, que quando o rei Herodes faz este ato, pune Tiago por ele pregar a palavra de Deus, por ele falar do Salvador, o nosso Jesus. Ele é preso e é decapitado ao fio da espada.
E ele viu que os judeus achou prazer nisto, se agradou do que ele fez, ele continuou perseguindo a igreja. Vale lembrar, querido, que olhar para as escrituras e ver Tiago sendo morto ao fio da espada, o nosso pensamento ele vai nas alturas. Por que Deus deixou isto acontecer? E por que Deus não deixou Pedro também morrer ao fio da espada? Eu sei que é complicado e é difícil alguém entender, mas na minha concepção existe algo, querido, que nós temos que entender, que existe a vontade permissiva de Deus, pastor. E tem muitas coisas que acontecem na minha e na sua vida que não é o diabo, pastor, é a vontade de Deus. Para quê, irmão Francisco? Para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Porque a Bíblia ela vai nos dizer, querido, que em tudo, olha só, em tudo dai graças a Deus. Como assim, irmão Francisco? Na luta, na dor, na doença, na enfermidade? Adore a Deus. Está na prova hoje? Continua adorando. Está na luta hoje? Continua adorando. Está passando pela privação? Continua sendo crente. Continua adorando a Deus, queridos. Porque Deus ele não vai deixar de ser Deus, não. Por conta das nossas lutas, por conta das nossas provações. Não, pelo contrário, Ele vai ser Deus eternamente. E a Bíblia diz que ele achando por bem, olha só, como é que um cara desse acha motivo em matar uma pessoa? Mas a Bíblia diz que ele achando agora que foi agradável aos judeus, ele manda prender quem? Pedro. Ele manda prender Pedro. E o mesmo intuito que ele tinha com Tiago, porque o intuito do Herodes não era só prender, pelo contrário, ele queria matar, ele queria exterminar os cristãos daquela época. E a Bíblia diz que ele prende a Pedro. Só que o texto diz já de início que eles estão em festa. E que festa é essa, irmão Francisco? Festa dos pães asmos, que é a mesma coisa, a festa da Páscoa. E na festa dos pães asmos, ninguém poderia morrer, pastor. Ninguém poderia matar outra pessoa. E esta festa, ela perdurava por 7 dias. Durante 7 dias, Pedro está sendo guardado. A Bíblia diz que ele está sendo guardado. E por que ele está sendo guardado? Por que o texto está dizendo que ele foi guardado? Porque a Bíblia diz, pastor, que tinha um guarda ao lado da cabeça e o outro lado da perna. Ao ver isso, nós poderia deduzir, se nós não conhecêssemos de Bíblia, rapaz, esse cara é um criminoso, é um cara de alta perigosidade. Pelo contrário, ele só pregou a palavra de Deus. Pelo contrário, ele só falou da salvação, ele só falou do reino de Deus, queridos.
o período a qual a igreja está vivendo, pastor, eu vou falar, queridos. O período a qual nós estamos vivendo, a igreja de hoje, é totalmente diferente da igreja do passado. Por quê, irmão Francisco? É só nós entrar aí no YouTube, querido. É só nós entrar aí nas redes sociais que nós vamos ver que a pregação é totalmente diferente das pregações do passado. As pregações do passado era: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Hoje não. O cara está em pecado, a mulher está em pecado, e outra está em cima do púlpito, está pregando a palavra, cheio do adultério, com 2, 3 esposas, e pregando prosperidade. Eu sou contra? Não, pelo contrário, prosperidade é um dom de Deus. Mas hoje a pregação é: Deus vai te dar carro, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. E o cara vivendo em pecado dentro da igreja, e a mulher vivendo em pecado dentro da igreja. Uma pregação dessa vai libertar alguém? Vai não, querido. Mas se disser: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, eu quero é ver se não há libertação, eu quero é ver se não tem mudança, eu quero é ver se não tem transformação na vida de um homem e de uma mulher. Alabai de Calamandarábia. Oh, aleluia. Deus está na casa. Deus, Ele está aqui. Alabai de Palabadaraba clama. Eu não vim aqui, queridos, para pregar algo que vai massagear o teu ego, não. Pelo contrário, eu quero ser fiel às Escrituras. Eu quero ser fiel ao meu Deus. Alabai Remandarábia, sai de couve de Palamandarábia. Pregar, querido, que Deus vai te dar isso e vai te dar aquilo é fácil, pastor. Qualquer um prega. Então tal que nas internet aí, nas redes sociais, está cheio de pessoas imitando crente, pastor. É só abrir as redes sociais que tem um monte de pessoas fingindo que é crente. Meu Deus. Por que isso está acontecendo? É porque o evangelho de Jesus está ficando de lado, meu pastor. Já não estão mais pregando as escrituras. Por quê? Porque não lê as escrituras. Porque se lê as escrituras, aí vai voltar a ter pregação novamente como antigamente. Porque a Bíblia diz, querido, olha só, o que adianta eu ganhar este mundo e por fim perder a salvação? Não adianta eu passar 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos frequentando a igreja, aonde o evangelho genuíno não é pregado. Eu estava até comentando com os meus irmãos aqui no projeto Eclésia, no discipulado, que se nós olhar para as escrituras e até para a história da igreja, as pessoas, os cristãos, eles não fugiam da morte. Eles não fugiam, pastor. Eles queriam se encontrar com Jesus o mais rápido possível, ao ponto, meu Deus, de quando nas arenas romanas
A Bíblia diz que lá ele soltava os leões para devorar. Eles queriam ser o primeiro, pastor. Eles não fugiam da morte. Pelo contrário, hoje em dia, as pessoas vão falar em arrebatamento. Ah, meu irmão, pare, não fale não, porque eu não quero ir para o céu agora não. Eu não quero me encontrar com o meu Jesus agora não. Deixa eu viver aqui mais 100 anos nessa terra. Deixa eu viver mais 200 anos nessa terra. A igreja, querido, já não sabe se vai para o céu, se fica na terra, ou se fica na terra ou vai para o céu. Meu irmão, o intuito, o propósito da igreja é viver nessa terra, mas com foco no céu. É viver nessa terra, querido, mas com foco no céu. E achar ou pensar que a qualquer hora a trombeta pode tocar e eu posso me encontrar com o meu Jesus. E a Bíblia vai dizer, queridos, que Pedro, ele é preso. E está tendo uma festa, a festa dos pães asmos, como eu já falei. Só que Herodes, ele coloca um quaterno. O que é quaterno, irmão Francisco? 16 soldados para vigiar uma pessoa que não faz mal a ninguém, só traz benefício para a sociedade. E a Bíblia diz que existia, como até os dias de hoje existe, círculo de oração, pastor. Eu não sei se lá na congregação tem? Não pode parar o círculo de oração. Eu fui batizado no Espírito no círculo de oração, pastor. E o que eu mais tinha desejo era de falar em línguas estranhas, em mistério com Deus, porque eu era novo convertido, e eu vi aquele povo ali pregando, falando em mistério. Eu quero isso também para a minha vida. E com 3 meses de novo convertido, eu fui batizado pelo Espírito Santo. E tem crente que está com mais de 10 anos, 20 anos, em vez de buscar o batismo do Espírito Santo, está buscando é a terra, está buscando é os bens materiais, a qual nem precisa nós pedir, porque Deus, Ele sabe as nossas necessidades. É pecado? Não, não é pecado. Mas a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É buscar a presença do Altíssimo, é buscar o poder, é buscar o revestimento. Porque crente sem revestimento de poder, querido, ele está à deriva, pastor. Qualquer seta do inimigo, ele cai. Mas a Bíblia diz que o rei Herodes, ele está guardando Pedro. Mas a Bíblia diz, o texto diz que lá na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, está orando. Tem um povo lá orando. Eu não sei quantos irmãos estavam lá, mas lá estava tendo um círculo de oração. E a Bíblia diz que ele estava em oração constante. E eu vou ser mais específico. Ele estava orando. Eles faziam oração continuamente. Isso significa, meu pastor, que eles não oraram só um dia, que eles não oraram só 2 dias. Constantemente ele estava reunido orando.
Só que essa oração, ela é diferente. Por quê? Porque estão orando por quem? Por Pedro. E Pedro está no cárcere. Pedro, ele está preso. Pedro, ele está guardado. É como se Pedro estivesse em um presídio de segurança máxima. E a Bíblia diz que a igreja continuava orando por Pedro. A igreja tinha 7 dias para orar por Pedro, pastor. Porque ao finalizar a festa, Pedro ia ser decapitado com certeza. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Sabe por que o teu familiar ainda não morreu? É porque tu continua orando por ele. Sabe por que teu filho ainda não morreu? Tua filha não morreu? É porque tu continua orando por ele. Tem muitas pessoas dos nossos que, se não fossem as nossas orações por ele, ele já não estava mais conosco. Aleluia. Mas a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração. Era como se fosse uma campanha, um propósito. E a Bíblia diz, queridos, que por eles orarem continuamente, a Bíblia diz que a oração deles chegou ao trono de Deus. E quando a minha e a sua oração chega ao trono de Deus, milagres acontecem. Se ainda não aconteceu o milagre que tu tanto busca em Deus, querido, é porque a tua oração ainda não chegou no trono de Deus. Mas não te preocupa não, querido. Faz como a igreja, continua orando, persevera orando. Porque uma hora ou outra, querido, a tua oração vai chegar lá. E quando ela chega lá, vai acontecer, querido, um milagre. E eu tenho base bíblica para afirmar isso na tua vida. A Bíblia diz que Daniel orou, meu Deus, e jejuou por semanas. E ele orando e orando e nada acontecia, pastor. Porque a Bíblia diz que tinha uma potestade impedindo. Meu Deus. Só que a Bíblia diz que Daniel continuou orando, ele não parou. E por conta que ele não parou, continuou perseverando, Deus enviou um anjo para responder a Daniel. E da mesma forma aconteceu aqui, querido, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Pela igreja orar por Pedro, interceder por Pedro, Deus também enviou um anjo, pastor. Aonde, meu filho? Dentro do cárcere. Para libertar Pedro, para livrar Pedro, para soltar Pedro. Aleluia. Aleluia. Olha só o que Deus está colocando dentro do meu coração, querido. Por esses dias vai ter libertação dentro da tua casa. Deus vai soltar alguém das drogas. Deus vai soltar alguém dos vícios. Xalabai de Calamandarábia. Eu creio nesta palavra.
Assim como Deus enviou o seu anjo para soltar Pedro do cárcere, da prisão, eu estou acreditando, eu estou crendo que Deus esta noite Ele está enviando um anjo. Eu creio. E Ele está indo de encontro à tua casa, à tua família. Oh glória, olha a fé da irmã levantando a mão. Aleluia. Desse jeito empolga o pregador quer continuar a pregar. Aleluia. Eu creio, querido. Por conta da oração, eu sei que tem pessoas aqui, assim como eu também, tenho parentes em outros locais, em outros lugares, em outros estados, outros países, que está vivendo uma vida amarrada, presa. Mas nesta noite, querido, por conta da tua oração, Deus está enviando um anjo lá para soltar. Deus está enviando um anjo lá para libertar. Eu creio. Oh glória. É o texto que diz, querido. Não sou eu, não é pensamento meu, não é achismo meu. É o texto que diz que Deus enviou um anjo no cárcere para libertar Pedro, para soltar Pedro. E eu estou acreditando. Não, levanta a mão assim, ó. Levanta a mão que eu quero profetizar. Da mesma forma que Deus enviou o anjo para libertar Pedro, para soltar Pedro, para livrar Pedro, é o mesmo Deus que está enviando agora o anjo à tua família para libertar. De quem, meu filho? Eu não sei. Pode ser das drogas, pode ser dos vícios, do adultério, da prostituição, eu não sei. Mas Deus está enviando o anjo lá agora. Eu creio, meus irmãos. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Aleluia. Bendito seja Deus. Oh glória. E o interessante, pastor, estou finalizando, que quando o anjo ele chega dentro do cárcere, Pedro ele está como, irmão? Vocês? Dormindo, pastor. Dormindo, sabendo que qualquer hora ia ser morto, pastor. Como pode alguém sabendo que a qualquer momento ia ser morto e está dormindo tranquilamente? Só sendo crente, pastor. Só sendo crente, meu irmão. E mesmo assim ainda tem crente que dorme atribulado. E mesmo assim tem crente que dorme com medo de não acordar pela manhã. Só que tem um detalhe em Pedro, pastor. Sabe por que Pedro ele dormiu tranquilamente, mesmo sabendo que a qualquer momento poderia o rei Agripa mandar matar ele, até decapitar a cabeça dele, como fez com João Batista? O que é, irmãos? Pedro tinha promessa na vida dele, irmãos, de pregar até a sua velhice. Eu não sei vocês, mas eu estou aqui acreditando na promessa que Deus me fez. Glória a Deus. Tem dia que eu estou atribulado, tem dia que eu estou aflito. Qual é o crente que não passa por isso, pastor? Mas eu durmo em paz, porque eu sei, querido, que a promessa está sobre a minha cabeça. E o Deus que me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Eu estou acreditando, querido, que Deus Ele vai cumprir promessa na vida de alguém aqui, querido. Eu sou o primeiro, cadê o segundo? Aleluia. Eu creio. Fica de pé, igreja.